Povo lindo, bom dia, paz do Senhor, amém, irmãos? Que o Senhor vos abençoe grandemente, né? Que o Senhor vos alcance e transforme verdadeiramente a sua vida, né, irmãos? Quando o Espírito Santo de Deus toca em nós, né, irmãos? E nós estamos com o coração abertos, né, para receber, nós somos realmente transformados pelo poder da palavra, né? O Espírito Santo encontra lugar para nos convencer, né, irmãos, do erro, nos convencer que Deus tem algo melhor para nós, né? Deus tem algo melhor para você do que você está vivendo, em nome de Jesus, amém? Sejam todos bem-vindos aqui no nosso meio, que o Senhor vos abençoe, em nome de Jesus, amém? Eu quero ler com os irmãos Mateus capítulo 13, do versículo 3 ao 8, diz assim, irmãos: E falou-lhe de muitas coisas, a parábola do semeador, né? E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-ne. E outra caiu em boa terra e deu fruto, uma a 100, outra a 60 e outra a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aleluia. Glória a Deus por isso. Né, irmãos? Aqui eu também quero ler em Gálatas 5, né? Gálatas. Aleluia. Glória a Deus por isso. Louvado seja Deus, né, irmãos? Né? Gálatas capítulo 5. Versículo 22 e 23 diz assim, olha. Eu vou ler desde o 19, né? É bem claro, né, irmãos? A distinção dos frutos da carne e o fruto do Espírito, né? Em qual deles você está produzindo, né, irmãos? Frutos na sua carne, sem Deus, né? Na nossa carne, quando nós produzimos frutos na nossa carne, nós estamos agindo sem a direção de Deus, né, irmãos? Deus está do lado de fora e bem longe da nossa vida, né? Não é que Deus está longe, nós estamos bem longe de Deus, né? Olha o que diz aqui a palavra, né? Qual fruto, né, irmãos? A Bíblia diz que pelos frutos nós conhecemos a árvore, né? Que tipo de árvore que ela é? Se ela é boa, a Bíblia diz que não tem como uma árvore ruim dar bons frutos. E nem como uma árvore boa dá frutos ruins, né, irmãos, né? Então diz assim, ó, só tem dois caminhos, né, irmãos, né? Só tem céu e tem o inferno, né? Tem o bem onde Deus está e tem o mal onde Deus não está, né, irmãos? Né? Que tipo de fruto você está produzindo, né, irmãos? Olha, porque as obras da carne são manifestas. Todo mundo vê, né? As quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonorias, coisas semelhantes a esta, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, né, irmãos? As árvores que produzem, né, as pessoas que produzem esse tipo de fruto, que está bem longe de Deus, não tem como ela se salvar. O próprio Deus está falando, olha, não herdarão, não entrarão no reino de Deus. Né, irmãos? Você só pode, você que está praticando essas coisas ainda, né, irmãos, né? O que acontece? Você só pode entrar no reino dos céus, irmãos, se você for lavado pelo sangue de Jesus, né? Se houver arrependimento no teu coração.
primeiro passo. Você tem que se aproximar de Deus, porque sozinho você não vai conseguir abandonar essas coisas. Você sozinho você não vai conseguir se santificar, né? Você tem que ter a ajuda de Deus, né, irmãos? A Bíblia diz que Jesus ele fala assim, olha, ninguém vai ao Pai se não for por mim, né? Se você não aceitar Jesus, se você não der um passo de fé, se você não querer mudar os teus frutos, né, irmãos, né? Ser transformado numa árvore boa, né? Você não vai conseguir se libertar sozinho. A nossa salvação nós não alcançamos sozinhos, né, irmãos, né? Nós precisamos ter Jesus na nossa vida, ter a misericórdia. Nós precisamos receber o perdão de Deus. Você precisa ser perdoado pelo Senhor. E para você ser perdoado, né, irmãos, você tem que pedir perdão, né? Você tem que reconhecer que você está errando muito, está muito longe de Deus, muito longe da graça, e você precisa voltar o teu coração para Deus. Agora aqui diz assim, olha, o fruto do Espírito, aqueles que está perto de Deus, produz outro tipo de fruto, né, irmãos? São árvores boas, né? Árvores que estão tentando se acertar com Deus, se alinhar com a palavra de Deus, né, irmãos, né? Estão se esforçando para produzir bons frutos, né? Olha, diz assim, ó, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Aleluia. Os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Né, irmãos? E se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando uns aos outros. Aleluia. Glória a Deus por isso, né? Louvado seja Deus. Aleluia, né? E aqui, irmãos, também a palavra de Deus, voltando lá em Mateus, né? Diz assim, irmãos, olha, né? Aleluia, né? Glória a Deus por isso. Olha, uma parábola significa ensino sábio, revelando o que é instrutivo, né, irmãos? O que é bom, né? Que vai nos instruir, né? Aleluia. Glória a Deus por isso. Olha, o versículo 4 diz assim, olha, e quando semeava uma parte da semente, caiu ao pé do caminho, e vieram as aves, os demônios, né, irmãos? Uma ação demoníaca te distraiu com alguma coisa, né, irmãos? Quando você está no culto, quando você está ali para ouvir a palavra, você conversa com alguém, você se distrai, você hoje em dia, né, irmãos, olha o celular, né, terrível, né? O celular dentro da igreja, né, irmãos? Porque tira a atenção, né, de quem está ali, de quem está perto, né? Né, irmãos, né? Olha, o celular ele contém muitos, abaixa o aplicativo da Bíblia, né, irmãos? Ele contém a palavra de Deus ali, mas não é a palavra de Deus, né, irmãos, né? Então aí, a hora que você está lendo lá, tentando ouvir a palavra, entra a mensagem, você quer ver quem é, né, irmãos? Você quer ver quem está falando com você no Zap, chamando, né, irmãos, né? Aí as aves do céu roubam a palavra antes dela cair no teu coração, né? E aí é lógico que não vai fazer efeito nenhum, pelo contrário, né, irmãos? Vai tirar o efeito da palavra que o Espírito Santo de Deus quer que você tenha contato, né? Olha, ouviram a palavra e não compreenderam. E eles não cuidam, não a conservam. Eles se aproximam de Deus, se assentam como seu povo, no entanto, eles não se importam com o que foi dito. Terrível, né, irmãos? Terrível. Então, por um ouvido sai, por um ouvido entra e sai pelo outro, né, irmãos? Porque a palavra foi roubada do coração, né? As aves do céu representam demônios, né, irmãos? Olha, sem deixar impressão, né? Aves comemoram-na. Satanás, o maligno, certamente nos roubará.
se não nos preocupar em conservá-la, assim como os pássaros podem pegar a semente que cai na terra, que não foi cuidada antes nem depois. Se não lavrarmos o campo da lavoura, preparando o nosso coração para a palavra, e não cobrimos a semente mais tarde. Por meio da meditação, da oração, somos como a estrada da terra, dura, né, irmãos? O nosso coração está duro, né? Não dá fruto, você ouve, mas você não cuidou de guardar a palavra, né? Mesma coisa, eu vou lá, eu não preparo a terra está cheia de mato, de carrapicho, né? Eu ponho uma outra sementinha ali, né, irmãos, né? E essa sementinha ficou superficial em cima da terra, eu não cobri ela com a terra, eu não reguei, né? Aí vem o passarinho e vem lá e come dessa semente, né, irmãos, que foi plantado, né? Ela não vai frutificar, né? O coração está endurecido, né, irmãos? Não consegue dar bons frutos. Olha, o que é caído sobre pedregais, né? Olha, representa os ouvintes que receberam boas impressões da palavra. No entanto, elas não são duradouras. Muitas ficam felizes com a palavra, mas ainda assim não são transformados nem governados por ela. Não deixa Deus mandar, né, irmãos? Desculpa, irmãos. Não deixa Deus mandar, né, irmãos? Nós agimos na nossa carne, né? O fruto que nós estamos produzindo é carnal, né, irmãos? É desobediência, né? É uma ação demoníaca, né, irmãos, né? É rebeldia, né? O coração pode comover-se com a palavra e mesmo assim não é derretido por ela, né, irmãos? O Espírito Santo não consegue ministrar nesse coração, não consegue derreter, não consegue trazer arrependimento, porque a pessoa não deixa, né, irmãos? O Espírito Santo, ele é educadíssimo, ele só vai fazer alguma coisa na nossa vida se nós deixarmos, né, irmãos? Se nós não deixar, ele não vai invadir a sua vida, ele não vai, né, irmãos, né, agir no teu livre-arbítrio, na tua escolha, né? Você tem que escolher o bem, né, irmão? Você tem que escolher querer Deus para que o Espírito Santo de Deus age, né? Ele só vai fazer alguma coisa na tua vida, irmão, se você deixar. Então, se você não deixar, você vai continuar nessa vida miserável, nessa vida de dificuldade, nessa vida de sofrimento. E Deus fica olhando, né, irmãos? Porque diz em Apocalipse 3,19: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, não é todo mundo que ouve, né? Mas se alguém ouvir a minha voz, que é a palavra, e abrir o coração, a porta do coração, né, irmãos? O Senhor vai entrar naquela casa e vai cear com você, né? Aleluia. Mas se você não abrir, ele não vai arrombar, ele não vai entrar, né, irmãos? E aí ele fica esperando, falou assim, olha, vamos ver até quando essa pessoa aguenta de tanto sofrimento, né? Olha que ela não aguenta mais, aí ela vem bater na porta, que é Jesus, né, irmãos? Que é Deus, né? Que é Jesus, né? A última porta que nós sempre tentamos abrir, né, irmãos? É a pessoa de Deus. Hora que não tem mais dinheiro, hora que não tem mais saúde, né? Antes a gente procura espiritismo, seitas, macumbaria, né, irmãos? Benzedores. Nós procuramos tudo que é ruim primeiro, né, irmãos? A gente experimenta tudo que é ruim primeiro. E aí Deus, ele, como Deus fiel e justo, ele não permite que nada disso dê certo, porque essas coisas não vão dar certo, né? Mas Deus permite você experimentar, para você entender que o único que pode salvar, irmãos, o único que pode ouvir a tua oração e responder, o único que pode te curar é Deus, né? O único que pode te salvar é Deus, né? Então que você possa aí, olha, né? Diz assim aqui a palavra, olha,
Muitos ficam felizes, mas assim ainda não são transformados nem governados por ela. O coração pode comover-se com a palavra, e mesmo assim não é derretido. Olha, o coração está endurecido, né, irmãos? Né? Não pode ser derretido por ela, como uma escultura que está sendo esculpida. Não tinha terra funda, sem determinação de suas vontades nem hábitos, enraizados em suas afeições. Internamente, eles são afetados como uma pedra. Eles não são unidos pela fé em Cristo. Olha aí, não consegue se unir com Deus. E você não conseguindo se unir com Deus, né, irmãos? Você não tem transformação de vida. Você não tem salvação, né? A tua vida não muda, ela não é transformada pelo poder da palavra, que é a nossa raiz. Eles não procedem de Deus, né? Eles não dependem de Deus. Pouca duração, né? Tem pouca duração, daí a pouco sai das igrejas, não permanece, né, irmãos? Não tem raiz. E uma árvore, para ela dar fruto, irmãos, ela tem que enraizar, ela tem que permanecer, né? João 15 fala assim, olha, permanecei-vos em mim, né? Eu sou a videira verdadeira, permaneça na minha palavra, permaneça, né? Olha, muitos perseveram por algum tempo, mas não até o fim. Para no meio do caminho, né? Desiste, né, irmãos? Por quê? Porque não tem determinação, não querem de verdade serem salvos. Porque aqueles que querem, eles são fiéis até o fim, eles perseveram até o fim, né, irmãos? Né? Olha, e diz assim, olha, queimou-se, né? A outra queimou-se, né? Olha, versículo 5, e outra parte caiu em pedregais, onde não havia bastante terra, e logo nasceu, porque não tinha terra funda, mas vindo o sol queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz, né, irmãos? É um perigo você ficar de lá para cá, para lá para cá, mudando de igreja todo o tempo, né, irmãos? Mudando de emprego todo o tempo, mudando, né, irmãos? Tentando mudar-se de família todo o tempo, né, irmãos? Você vai secar, né? Você vai ser destruído pelas suas próprias atitudes, né? Olha, a perseguição é representada pela queimadura do sol, e mesmo o sol que aquece aquela que está bem enraizada, seca e queima a que seca, a que não tem raiz, né, irmãos, né? Olha, espinho representa a condição daqueles que não rejeitam completamente a sua confissão e ainda assim não chegam ao benefício da salvação. O bem que eles obtêm da palavra é superado pelos prazeres do mundo, né, irmãos? Os prazeres do mundo acabam seduzindo mais o coração dessas pessoas do que a palavra de Deus, né? O mal acaba, né, irmãos, vencendo o bem dentro desta pessoa, né? Ela se inclina mais para o mal do que para o bem, né? Olha, e os espinhos o quê, né, irmãos? Né? Olha, são comparados a espinhos, eles são seculares, são adequadamente comparados aos espinhos, né? Os cuidados desse mundo, né, irmãos? Né? Olha, eles são embaraçosos, vexatórios, arranham e seu fim é queimado, né? Esses espinhos sufocam a boa semente. O cuidado desse mundo são grandes obstáculos ao nosso benefício. Procedentemente da palavra de Deus, eles consomem o vigor da nossa alma, que deveria ser gastos nas coisas divinas. Nos desviam e nos distrai da nossa missão, né, irmãos? Sedução das riquezas. Aqueles que possuem riquezas estão propensos a confiar nelas e ter uma complacência excessiva com elas. Isso sufoca a palavra. Misericórdia, né? Não são tantas as riquezas, mas sim a sedução das riquezas que causa o prejuízo. Elas não podem ser consideradas sedutoras, a menos que coloquemos nossa confiança nela. E tem aqueles que é lançado em boa terra, né, irmãos, que dão frutos, né? Olha, o que distinguiu esta boa terra das outras foi, em uma palavra, a frutificação. Né, irmãos? Aqueles que
que estão no Espírito dão fruto, né? Muito fruto, glória a Deus. E o que não estão não dão fruto, né, irmãos? Não permanece, né? Essa é a diferença, né? Da boa terra e da terra ruim, né? Por causa dos frutos, os cristãos verdadeiros são distintos dos hipócritas. Os hipócritas ouvem, né, irmãos? Se alegram, mas não põem em prática a palavra de Deus. São construtores tolos, né, irmãos? Ouvem, mas não pratica, não muda de vida. Mas o sábio, ele ouve e pratica, né, irmãos? E ele não diz que esta boa terra não tem pedras ou espinho, mas nada conseguiu impedir da sua frutificação. Os santos neste mundo não estão perfeitamente livres dos vestígios do pecado, mas felizmente estão libertos do domínio dele. Aleluia! Ouve e compreende. Eles não apenas compreendem o significado e o sentido da palavra, mas também lhe diz respeito, dá fruto. Produzimos fruto quando praticamos a palavra, quando a disposição de nossa mente, o curso da nossa vida estão conformados ao Evangelho e agimos conforme somos ensinados. Dá 100 por 1, né? Entre cristãos frutíferos, alguns são mais frutíferos do que os outros. Alguns produzem mais realizações na área do conhecimento, de santidade do que os outros. Devemos buscar os mais altos níveis, mas com a terra boa, o fruto é certo, o coração puro. Aqueles que produzem além de 30 vezes mais serão graciosamente aceitos diante de Deus. Aleluia. Lógico que você vai agradar muito ao Pai se você frutificar em nome de Jesus. Amém? Senhor, nós te louvamos. Ó Espírito Santo de Deus, Senhor, graças nós te damos por esse momento maravilhoso. Senhor, seja bem-vindo aqui no nosso meio. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, aqueles que estão ouvindo, muitos estão na carne, muitos estão longe do Senhor, muitos não conseguem, Senhor, mudar de vida sozinhos e nem vão conseguir, Senhor, porque eles precisam reconhecer que são pecadores, precisam reconhecer que estão errados, precisam reconhecer que estão muito longe do Senhor, precisam reconhecer que estão agindo de maneira errada, Senhor. Pai, infelizmente eles não herdarão o reino dos céus se eles continuarem obstinados, ó Deus, com o coração endurecido. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, abre o entendimento, Senhor, toca na mente deles nesta madrugada, convence eles a mudar de vida, convence eles a abandonar o sofrimento, Senhor, que eles possam ouvir a Tua voz e viver, Senhor. Pai, aqueles que já estão, venha fortalecê-los, Pai, venha trazer o temor, Pai, venha trazer a reverência, Senhor, venha trazer a Tua santidade, Pai, venha trazer o Teu poder, Senhor, sobre a vida deles, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, ajude eles a serem vitoriosos, ajude eles a glorificar o Teu nome, Senhor. Pai, abençoa a Tua igreja nesta madrugada. Pai, traga salvação, Senhor. Traga a libertação de todo este mal e glorifica o Teu nome, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, irmão.